Fala galera, mais um episódio do CF Podcast começando. Hoje uma convidada super especial, Carol Pasquale, que é uma convidada que a gente estava aguardando ela aqui faz um tempinho, né, Hugo? Yes, Já era uma vontade, ó, antiga. Antiga. Carol, bem-vinda no nosso podcast. Pra quem não sabe, ó, Yes, valeu galera. Yes. Muito boa. Na minha humilde opinião, Carol Pasquale é a chefona da CrossFit no Brasil. E quem nunca escutou essa mulher falando de marketing, tá perdendo uma aula, mas na real não tá perdendo. Hoje você vai ganhar uma bela de uma aula com ela. Carol, se apresenta aí, minha querida. Yes, que legal, que honra estar aqui. Muito obrigada por esse convite, estou muito feliz. Adoro a iniciativa do podcast de vocês, tenho acompanhado sempre que posso e acho demais, acho que é preciso, era necessário, né? Então, tipo assim, a gente ter cada vez mais conteúdo aí de valor para quem está nesse meio do CrossFit, para todo mundo, para quem pratica, para quem trabalha com isso, para quem é dono, para quem é treinador, né? Então, muito obrigada por esse serviço que vocês estão prestando à nossa comunidade. É uma honra estar aqui. Tomara que eu possa contribuir com alguma coisinha aí, quem está escutando, me conhecendo pela primeira vez. Depois manda uma mensagem, diz que assistiu, marca lá nos stories, sei lá, só para a gente saber que está chegando, né? Em quem está chegando também. Então, um prazer estar aqui. Obrigada. Yes, isso aí, Carol. Que bom, que legal. A gente queria muito essa presença aqui, desde o começo. E tá acontecendo. Olha só que coisa boa. Estamos juntos, estamos juntos. Eu queria falar, o Rafa falou aí de chefona da CrossFit Brasil. A gente é um time muito grandão, viu? Então, assim, muito. Muita gente trabalhando forte aí, então, para a gente conseguir entregar esse serviço cada vez de mais qualidade, né? Graças ao esforço de todo mundo aí. Somos 4 pessoas muito fortes hoje, dando suporte para os afiliados da CrossFit no Brasil. Então, é muito trampo, mas estamos aí, firmes e fortes. Yes. Vale a pena, né? Vale a pena todo esse trabalho. Demais. Carol, isso aí. Antes da gente falar do que realmente interessa aí para o nosso papo de hoje, né? Que é o papo do marketing, é o storytelling, né? Que você fala tanto. No nosso podcast, como tradição, ó, qual é a sua história? Aguarde. Como tradição no nosso podcast, para a gente quebrar um pouquinho o gelo, a gente tem as 3 perguntas aleatórias. Você está pronta para isso? Vamos lá, é a única parte que eu tô nervosa. Vamos ver o que vem por aí. Parte que dá atenção para a gente. Primeira pergunta aleatória. Se pudesse colocar um gênero musical em extinção, qual seria? Caraca! Nossa, eu não quero colocar nenhum. Nenhum? Posso colocar nenhum? Pode. Eu também acho que não tem essa necessidade. Não, assim, não que eu escute tudo, né? Óbvio que tem coisa que eu não gosto. São chatos. Então, muito politicamente correta ela, né? Mas eu acho que Não, é verdade, porque como eu tenho um background na música aí, eu vejo o quanto a música é importante na vida das pessoas, e eu acho que tudo bem se ela não ressoa para mim, que eu sou uma pessoa que não escuta sertanejo, que não escuta axé, sei lá, não ressoa em mim, mas ressoa em tanta gente, porque né, impedir que algum determinado grupo aí seja feliz, dançando, cantando, pulando, sei lá. Eu não tiraria nada, não. Eu teria mais shows de rock em Goiânia, mas assim... Só isso. Deixa a galera você pediria, feliz. Né? Ó, galera, eu vou colocar em extinção, tá? Eu vou colocar em extinção, sim. Pode colocar axé e sertanejo. Mas tudo certo. Meu Deus. Eu colocaria em extinção só os 2, o resto pode ficar. Hugo, eu já sei que ele não vai colocar em nenhum também, né? Eu não vou colocar nenhum também, porque, tipo, assim, não que eu... Igual a Carol também, não que eu escute, sei lá, sertanejo, enfim, né? Mas, eu acho que não precisa também. É simplesmente você não escutar. Você não precisa colocar assim, em extinção. Só para eu dar uma boa resposta, então, eu colocaria em extinção as músicas sexistas que existem em muitos gêneros, né? Então, sertanejo é uma... Hip hop, né? Estilo, é um estilo que é muito sexista, então e eu fico andando por Goiânia, né? Para quem não sabe, eu moro em Goiânia, então sertanejo aqui é mato. E aí eu fico vendo assim, um monte de mulher cantando umas músicas que eu acho um absurdo, e eu fico assim, meu Deus, você não sabe o que você tá falando, amiga. Então eu tiraria esse tipo de música, né? Mas, assim, não o estilo em si, deixa o estilo aí. Sim, concordo. É isso.
Eu acho Ó, que tem muitas músicas aí no mundo, as pessoas gostam, enfim, deixa as pessoas É, gostar das músicas que elas querem gostar e tá tudo certo. Eu é não isso vou aí. escutar essas músicas e eu escuto as minhas. Exatamente. Não me obrigando a escutar, tá tudo certo. É, tá tudo certo. senão aí o jogo mudava, né? É, aí eu não sei, aí a gente ia Certeza, ter que certeza. negociar, né? A segunda pergunta é para se pensar. Vamos ver se vocês vão falar alguém já direto. Se você fosse muito amigo de uma celebridade, quem Ah, seria? eu sei, eu sei. Vai, Só de Carol. uma? A minha lista é muito grande. Você, Carol. Tem que escolher Uma, uma. uma, tem que escolher uma. Caraca, eu vou dizer sem pensar muito, senão vai vir muita gente na minha cabeça. Dave Grohl, Foo Dave Fighters. Grohl. É um Por belo quê? amigo, né? Um belo amigo, né? Sim, muito belo amigo. Mas por quê? Porque eu acho ele um cara muito. Do pouco que eu cheguei em mim, lógico, né? Eu acho ele um cara que tem uma cabeça muito legal, assim. Ele é um cara. É músico, é uma vida que eu já tive, é baterista, né? Mas ele é um cara preocupado com a história da música, então tem até um filme, acho que, se eu não me engano, eu não sei se está no Netflix mais, mas ele comprou um estúdio que, tipo, tinha toda a história do rock lá dentro, as grandes gravações, grandes clássicos, e o estúdio faliu, e ele não deixou, né, perder aquela história ali, ele comprou o estúdio, e para manter o estúdio funcionando, ele é produtor de muitas bandas novas, então ele está sempre acompanhando o que está a galera nova que está vindo, que sabe que oportunidade é uma coisa muito escassa, né? Às vezes está muito ligada à grana, à política e coisa assim, então ele faz um meio campo ali. Então isso, para mim, diz muito sobre o ser humano, né? E aí eu acho que ele deve ser um cara legal. E eu li o livro dele recentemente, eu sei que o Rafa estava lendo também, É e muito ele bom. parece ser um cara muito gente boa. Eu só queria dar uma Nossa. ligadinha pro tio Dave de vez em quando. E E você, Hugo? vocês? Nossa, eu com certeza seria, tipo, Beyoncé. Ninguém sabe nada da vida dessa mulher, Nossa, gente. sim, E ela é, tipo, muito foda. Ela sim. fechou o Louvre para gravar um clipe. Ela fez, tipo, uma apresentação do Coachella que nunca vi nenhuma apresentação no mundo, tipo, igual aquela apresentação que ela fez. Tipo, essa mulher, ela deve ser muito legal Super sentar e Bowl. com... É, Super Bowl Imagina, deve dela, ser assim. muito legal é, sentar e conversar com ela. E, tipo é assim, um casal muito rico, né? De sim, poder, sim. conhecimento. Sim. Nossa, ela deve ser, sei lá, não sei. Ou ela deve ser uma chata, né? Sei lá. Vai Ninguém saber. Mas aguenta. Será? ninguém Já aguenta. pensou? Mas Acho enfim, Nossa. eu gostaria de conhecer ela. Acho que ia ser legal. E Ó, você, a minha Rafa? celebridade que eu gostaria de ser muito amigo é o Kate Richards, do Rolling Stones. Hum, Então, ele é um cara que com certeza, né, vive o rock and roll há mais de 70 anos. Ele com certeza é um cara que eu gostaria de domingo sentar para tomar café com ele e terminar no jantar, sabe? Só de ouvir história. Eu só nossa, só pra queria ouvir ver o que história. esse cara fez. Porque esse eu tô cara até com o deve ter livro, eu tô muita com o livro história. dele aqui, mas eu queria ver da boca dele, sabe? O que tudo eles fizeram já de 60 anos de Rolling Stones aí. Então, com certeza, se eu tivesse uma celebridade, uma oportunidade, seria Kate Richards. Pô, que Venho é legal, né? sinistro. As três pessoas falaram referências da música. Eu Viu adorei. só? Exato, exato. Legal. Top. Última pergunta. Carol, um doce para comer até o resto da sua vida e não pode mudar. Caraca, mano. Um doce para comer pro resto da vida. Eu vou me entregar aqui. O único doce que me pega assim é o Fini, cara. Docinhos Ah, azedos, assim, saca? Balinha. Carol, caraca, eu sou doido É por isso também. unânime? É não, unânime? o Não, meu Ah, doce ah, preferido é sorvete. Tipo essa- assim, é. é Aham. sorvete, eu sou muito em Sim. sorvete, comer muito sorvete, e é isso. Sorvete é muito bom também. É uma boa disputa. É uma boa disputa, mas eu vou ficar com o Fini. ó, Se eu tenho que escolher, se eu é pro resto fi... da vida, eu fico com o Fini. a minha briga, pensando antes na pergunta aqui, era entre Banoff e Fini, mas eu vou É, ficar com a Banoff. vai ficar diferente, obrigado. Diversidade. Sim. Exatamente. Boa, galera. Então, essas foram as 3 perguntas aleatórias. E agora sim, vamos começar com esse papo aí que com certeza a gente vai aprender muito hoje. Carol, a primeira pergunta
é fácil. Qual que é a sua história? Olha só, meu Deus. Então, em 1990... Não, sacanagem. É, Então, nós somos seres muito plurais, assim, né? Então, a nossa história, assim, como seres humanos, assim, ela é muito pessoal, né? E aí a gente acaba sempre escolhendo um pedacinho dela para contar, dependendo de com quem você está conversando e qual o contexto dessa pergunta, né? Tô, assim, justificando porque eu não quero me resumir ao CrossFit, né? Então, eu sempre tive envolvida muito com a arte, né? A arte sempre foi uma coisa que permeou minha vida. E eu acho que isso foi o que trouxe todas as histórias da minha vida, sabe? Porque eu sou a primeira neta, né? Então, tipo assim, a primeira da família com tatuagem, a primeira mulher com cabelo curto, e aí, tipo, sabe? E aí tudo que a arte me influenciava, assim, eu fui desbravando o mundo, sendo a primeira fazendo aquilo ali. E aí isso trouxe quem eu, né? Transformou quem eu sou hoje, né? Através dessas histórias que eu fui vivendo. Eu acho que a coisa em comum em todas elas, do começo ao fim não, né? Também ainda, mas assim, até hoje, é a arte. Então, sempre trabalhei com isso, tive na música há algum tempo, né? Sou baterista, mas sou multi-instrumentista, né? Toquei várias coisas, mas fui baterista de uma banda de rock autoral, viajei, fiz turnê, gravei disco. E aí depois comecei a trabalhar com... Isso me levou para outras artes, né? Todo mundo que está na arte experimenta várias artes, né? E aí eu acabei indo para fotografia e vídeo e usando dessas ferramentas para contar as histórias, né? Então, a arte, ela tá aí para isso, né? Para contar a história dela de um jeito diferente, né? As histórias dos livros, elas são contadas por quem sobreviveu, né? Então, a arte sempre esteve aí para contestar, sempre esteve aí para trazer um outro ângulo das coisas. Então, foi por aí que o vídeo e foto entrou na minha vida, e aí o CrossFit só deu aquela pitadinha de propósito na minha vida aí, você poder contar histórias transformadoras para um bem tão grande, né? E é tão amplo, porque você não... Quando você fala da música, a música transforma, com toda certeza, né? Mas talvez ela entre numa caixa, porque tem o gosto, né? O gosto musical, aquele negócio, tal, você fica, né? Tem a coisa comercial, Restrito, não né? comercial, e aí você acaba tendo umas arestazinhas ali, né? E aí, quando eu encontrei o CrossFit, foi muito legal, porque tirou essas arestas, né? Então, eu peguei a minha arte e trouxe para esse mundo, porque fez muito sentido para mim. É uma coisa que é realmente transformadora, é para todo mundo, não tem uma receita, então ela realmente rompe barreiras e transforma a vida das pessoas. E aí estamos aí hoje, né? Fiz o meu caminho, sei lá, se entranhar no negócio do CrossFit, assim. Então, minha história com muito resumo, assim, pouca piada, foi essa. Vestiu a camisa e ficou, né? Mas qual que foi o seu primeiro contato com o CrossFit, Carol? Depois de sair da música, vem para fotografia? Eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, né? Então, fui agraciada com essa oportunidade aí, que nem todo mundo tem. Fui estudar inglês lá em San Diego. E aí, ao lado da escola onde eu estudava, eu ia a pé, passava na porta de uma academia muito diferente, né? Eu tinha contratado lá um plano numa academia que a gente chama de Global Gym, né? Uma academia de musculação, assim. E era longe pra caramba, eu tinha que andar várias quadras para chegar lá, e toda vez eu passava na porta dessa academia e era muito diferente, né? Porque era um chão preto, não tinha equipamento, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E eu sempre vi uma galera muito forte, né? Eu nunca tinha visto mulheres tão fortes, assim, de perto. Não, a gente, sei lá, às vezes você vê na televisão aí, numa Olimpíada, sei lá, mas eram pessoas muito fortes. E eu ia almoçar e voltava para aula, e aquela galera correndo naquele sol do meio-dia, carregando uns negócios que eu nunca tinha visto antes. Eu nunca tinha visto um kettlebell na minha vida, saca? Então, tipo, eu não sou da área da educação física, que lá para mim era uma novidade, né? E aí corda, a gente subindo em corda e tal, e eu nem, né? Achei aquilo lá legal, fiz uma aula experimental e tal, antes que voltei para Goiânia. E aí procurei, né? Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Queria treinar mais esse negócio aí. E aí, tipo assim, tinha um afiliado na minha cidade, o que é bem inusitado, 2012, né? Então, antes da Punk, não tinha a Punk, né? CrossFit, que é uma grande referência aqui de Goiânia hoje. Então, tinha a Avante CrossFit e eu comecei a treinar na Avante. E aí, quando eu comecei a treinar em 2012, eu fui conhecendo melhor, né? Me ambientando, entendendo como é que funciona, ouvindo falar dos games e tal. E aí, quando eu fui assistir o Games pela primeira vez,
eu vi que aquela academia na qual eu passava na porta todos os dias era a Invictus CrossFit, que era campeã naquela época, sabe? Tipo assim, era o CJ, o carequinha lá, era o CJ Martin, um dos treinadores mais icônicos que a gente tem na modalidade, né? Então, sei lá, a Sam Dancer, né, a Lauren Fisher nas fraldas ainda, né? Ali como team. Então, eu não sabia, né? Mas para quem está nesse meio, hoje a Invictus, ela está sempre ali nos times, pelo menos, muito forte, né? Não sei como atleta individual até que nem tanto, mas... Até mais de um time eles entregam, né, sempre no Games, assim. Eles se uma equipe organizam ali. muito bem sólida, né? Exatamente, né? Então, eles têm um nome muito forte, muito consolidado na história da modalidade, com certeza, pelo menos. Se eles não estão em alta hoje, eles têm uma história muito grande. Então, meu primeiro contato com o CrossFit foi esse. Caraca, que legal, Carol. Você sabe que quando eu morei em Caraca. Dublin, aconteceu isso também. A primeira vez que eu vi CrossFit foi também desse jeito, tipo, passando na frente, olhando, tipo, umas pessoas correndo com uns negócios esquisitos, fazendo umas coisas estranhas, e eu, tipo, o que é isso? Então, Foi muito isso também. Cara, e aí você já Carol, vê que, tipo assim, isso já faz o primeiro marketing, né? Da academia, né? Sim. Tipo, a gente não precisou ouvir falar de nada, né? Chama Só de muita você atenção, ver, né? Não tem como. só de você ver o resultado, você já é mordido ali, né? e Sim. depois disso foi amor à primeira vista. Você gostou da prática. Sim. E qual foi o seu primeiro trabalho, assim, com o CrossFit? Foi nessa academia que eu comecei a fazer rede social para eles. Então, não é a modalidade mais acessível do mundo. Se você é uma pessoa que treina numa academia de musculação que cobra R$ 50 o mês, você vai ter um baque no seu orçamento aí, pagando, sei lá, 4 vezes mais que isso. Então, eu já fazia rede social naquela época, eu já estava trabalhando com isso desde a faculdade, né? Eu trabalhava com uma das meninas da minha banda, a gente fazia rede social. Então, já tem um tempo que eu trabalho com rede social, e aí eu comecei a fazer rede social para eles ali meio como permuta e tal, e fui ficando, né? Então, ali eu comecei a produzir meus primeiros vídeos, minhas primeiras fotos, entendendo. Tipo meio tentativa e erro mesmo, porque tudo que eu estudava ali, quando eu aplicava com o pessoal do CrossFit não funcionava tanto, eu fui entendendo por quê. Então, foi ali que eu comecei a fazer rede social, e não começou intencionalmente, né? Mas sempre trabalhei com afiliados da CrossFit. Assim, nunca teve uma academia que não era afiliada que veio falar comigo. E eu acabei sempre trabalhando para afiliados, assim. Então, eu tô muito alinhada, assim, né, com a CrossFit desde sempre, assim. De tão certo que rolou as coisas, né? Não Como é? Muito fluía. louco. Isso. Uhum. Eu não lembro quando eu comecei a te seguir no Instagram, Carol, mas quando eu comecei a te seguir no Instagram, você já trabalhava pela CrossFit, provavelmente meados de 2018, 2019, se não me engano. Uhum. E eu nunca me interessei por esse lado do marketing. Sempre foi algo difícil para mim se expressar. Eu nunca quis isso. Mas desde quando eu te sigo, o que me chama mais atenção é o fato de contar histórias. Uhum. Então, eu já li uns 2 livros de storytelling que você postou na sua rede social há um bom tempo atrás, e isso me chamou muita atenção. Então, é isso que eu quero que você fale um pouquinho melhor para a galera aí. Porque você falou na sua rede social, você fez eu me atentar melhor a esse assunto. Uhum. E ver como realmente é importante e não é difícil contar a sua história. Então, Uhum. por que o storytelling é tão importante? Então, vamos... Quantos minutos eu tenho? Sacanagem. Para quem não me conhece, sou uma pessoa que fala muito, é por isso que eu sempre pergunto. Eu acho que é muito importante pelo resultado que dá. Então, tipo assim, tipo Esse um é o episódio CrossFit, especial, sabe? 3 horas, tá, galera? Olha, se deixar... A gente vai dividir em 3 partes. Se deixar, eu falo mesmo. Eu acho incrível os podcasts que eu acompanho que falam são de 20 minutos. Eu fico, meu Deus, como você consegue sintetizar tanto? Como consegue? Né? Mas eu acho que eu gosto muito de fazer paralelo do storytelling com o CrossFit, para quem entende de CrossFit, né? Para quem já leu o nível 1 ou fez o nível 2, alguma coisa assim, porque é muito, muito parecido, né? Então, assim, por que CrossFit é tão bom? Porque dá resultado, ponto, né? Então, por que storytelling é tão bom? Porque dá resultado. Porque você vê que o mundo mainstream, assim, da televisão... Eu sou muito fã eu gosto muito de futebol americano, né? E aí,
você vê que é o maior show da Terra, né? Tipo assim, o intervalo do Super Bowl é o evento com mais audiência, é o evento que mais movimenta grana. E aí, quando você vê qualquer entrevista com Lady Gaga, Shakira, U2, sei lá, essas pessoas falam que, tipo assim, nossa, a Lady Gaga falou, faltava na minha carreira, o único show que faltava pra mim, tipo assim, na carreira que eu queria ter, era o Super Bowl. Então, tipo assim, você imagina o tamanho de um negócio pra, né, pra colocar na cabeça de uma artista que já conquistou até Oscar, isso, né? E aí, quando você analisa esses mercados e você vê que todos eles estão com equipes gigantescas para tentar construir uma história que conecta com as pessoas. Né? Então, é cheio de psicólogo, cheio de copywriter, não sei o que lá, um monte de gente especialista que está debruçado em cima da psique humana para conseguir conectar as histórias. Aí você pega um livro como o do Yuval Harari, que, né, o Sapiens, que vai lá e fala de toda a história da humanidade, né, como é que a gente chegou até aqui, como é que a gente se desenvolveu, por que a cidade é assim, por que a sociedade é assim. E, tipo assim, em menos de 40 páginas ele cita história, né? Porque foi a nossa forma de sobrevivência. Então, história é tudo, né? Tipo assim, se a gente sobreviveu lá atrás como, sei lá, Sapiens, Neandertal, qualquer coisa assim, é porque a gente desenvolveu uma habilidade de falar, ó, fulano comeu aquela fruta ali e morreu, é melhor não comer, né? E aí a gente começou a desenvolver essa habilidade, e essa é uma habilidade que é única nossa, né, como espécie, assim, de contar histórias, e a gente consegue ter consciência muito grande dos nossos sentimentos, então isso faz a gente conectar. E aí, assim, fora isso, é a técnica mais fácil de todas, né? Então, assim, você não precisa estudar marketing, você não precisa estudar funil, você não precisa estudar prospect, sei lá, qualquer palavra difícil que você vê, qualquer guru de marketing falando, esquece. Se você tomar poder da sua história, tipo assim, se você parar para pensar o porquê você faz o que você faz, se você parar para pensar o que te motiva, depois que você passa por um desafio, como você era antes desse desafio e como você sai desse desafio, qual a lição que você aprendeu. Se você pensar nessas coisas do seu dia a dia e você compartilhar elas, você já está fazendo marketing, sabe? Então, o resto é só você criar aí um processo de como, sei lá, se isso faz parte, se você está usando isso que eu falei agora, da sua história, para o seu box, por exemplo, já que a gente fala muito de CrossFit, depois é só você criar um processo das pessoas que gostaram da sua história para elas virem ficar com você, né? Aí é uma questão de processo, é uma parte técnica, e técnica qualquer um aprende, né? Então, é só você criar isso ali, esse sisteminha que vai funcionar melhor para um jeito melhor para um jeito melhor para outro, que vai depende do tamanho da equipe que você tem. Mas se você toma posse da sua história e você conta a sua própria história, acabou, entendeu? Eu vejo muita gente assim, uma briguinha de ego, sabe quando todo mundo tem, tá? Não tem ninguém é santo. Mas sabe quando alguém fala uma coisa e você fala assim, tipo, ai, eu não concordo, tinha que ser eu. Eu que tô aqui antes, eu comecei esse negócio antes. Aí, assim, não que eu ache que o tempo por si só, ele quer dizer que você seja o melhor, né? Então, tem gente que começou primeiro, mas não se atualizou, por exemplo. Sim. Mas se você se orgulha tanto de ser o primeiro, deixa eu olhar aqui no seu Instagram se você tá falando que você foi o primeiro, né? Quantas vezes você traz isso? Né? Já que você tem tanto orgulho de ter começado, né? O que você tá comunicando sobre isso? É isso, é tomar posse da sua história, sabe? Eu fui o primeiro, eu tenho orgulho disso e tal. E serve para uma reflexão também, que até vocês, né? Acho que o Rafa, o Lugo não estava, mas o Rafa estava no Summit da CrossFit do Brasil que a gente fez em Campinas. E eu terminei minha palestra falando nisso, né? Quando você toma posse da sua história, você até melhora o rumo da sua vida, sabe? Porque às vezes você fala, não, beleza, deixa eu pôr em prática esse negócio que a Carol tá falando. Então, eu vou começar a comunicar o que é importante para mim, o que me trouxe até aqui, e quando eu tiver um obstáculo, uma dificuldade, eu vou passar por ele primeiro, porque às vezes tem um sentimento envolvido ali, mas depois eu vou compartilhar, eu vou ter a coragem de compartilhar a minha dificuldade. E aí você começa a olhar assim, putz, mas eu nem tô estudando tanto, mas eu nem tô me dedicando tanto na minha aula, na minha profissão, na minha carreira, na minha família, como pai, como marido, como mãe. E aí isso já, tipo assim, já te faz pôr na balança e te redirecionar. Tipo, caramba, o que eu vou fazer? Para eu compartilhar, eu tenho que ter orgulho do que eu tô falando, né? E aí, será que se eu tenho orgulho da minha história? Então,
o negócio das histórias é muito poderoso, porque te dá direção, te dá reflexão e te dá resultado. Quando você começa a compartilhar, você tem um resultado imediato. É só você fazer um teste muito bobo no seu Instagram aí, se quem está ouvindo aí é treinador ou é dono de boxe, que eu acho que deve ser a maioria do nicho aí, mas se você é um aluno que está ouvindo e trabalha em outra área, faz um post panfleto, sabe, no seu Instagram, vai lá e coloca lá, ó, horário de aula, sei lá, o que é que você faz, defina CrossFit, qualquer coisa, define o que você faz ali num post panfleto, com imagem, com texto lá e tal. E aí depois você vai lá e bota uma foto sua, fazendo o que você faz, dando aula, sendo atleta, whatever. O que você faz, bota uma foto sua fazendo e coloca por que você faz isso. Tipo assim, o que te move a fazer? Por que você ama fazer isso que você faz? E aí depois você olha os números. É muito fácil medir, né? Então, é por isso que história é muito importante, né? Caraca, eu falei demais, juro Olha que eu tô isso, tentando. gente, que aula. Espero que vocês estejam aí, ó, com o caderninho. Ó, Se não aí tá, falou que depois vocês iam ter volta uma e aula. anota. Pois é. É Top muito forte essa demais. E, parada, né? Carol, e o mais legal disso é como tudo na vida exige uma prática. Uhum. Então, no início, as coisas são bem difíceis. A gente não tem a prática de fazer as coisas. A gente ganha a prática fazendo, fazendo, fazendo. Então, isso é um longo processo. Tenho certeza que se a gente descer lá no seu Instagram, você vai estar contando uma história em relação à música. Um pouquinho mais em cima, uma história em relação ao CrossFit. Hoje você já fez um post. Então, não é algo difícil de falar, né? A galera coloca uma pressão em cima do marketing pensando que é algo realmente muito difícil. Mas é tão simples. Só mostra o seu. Conta um pouquinho, né? Com certeza. Eu acho que sim, lógico, né? Para a galera que é do marketing está aqui escutando, né? E eu estou sendo muito simplista, eu sei. Mas aí, o próximo passo, né? Entra a parte técnica. Então, por exemplo, a gente está falando de podcast. Como que você divulga um podcast? Aí você entra com uma parte técnica. Aí está falando de um post de Instagram. Como que eu vou performar melhor no jogo do Instagram? O que é que o Instagram quer de mim? Tudo bem, lógico, né? Não estou desmerecendo os profissionais da área de jeito nenhum. Existe muita estratégia, muita técnica por trás, mas assim, você não tem que preocupar com isso. A hora que fizer sentido, que você tiver nesse momento de investir nisso, aí você traz um profissional que estuda aquilo ali e tal, né? Mas assim, sei lá, meu negócio é pequeno, não tem como contratar alguém. É isso, mano, vai só contando, sabe? Eu acho que é aquilo que gera conexão, né, Carol? Você precisa fazer aquilo que 100%. gera conexão, porque é isso que vai fazer as pessoas prestarem atenção naquilo que você tem para falar, né? Então, assim, Exatamente. Exato. a parte técnica, ela é importante, com certeza, né? Porque também são números, e principalmente, eu tô falando aqui por mim e pelo Rafa, pelo nosso podcast. A gente precisa ter isso daí mais divulgado, por exemplo, né? Mas o que faz as pessoas assistirem, né? É o conteúdo, a conexão que eu estou criando com as pessoas que estão assistindo o que a gente está entregando para elas, né? Então, eu acho que isso é para tudo, não só para o nosso podcast, mas para um box de CrossFit, ou para você que tem uma loja aí de doces, enfim, né? Eu acho que o mais importante é você contar a sua história, igual você falou, criando uma conexão para as pessoas poderem, nossa, eu também passo por isso. E aí, isso vai gerar engajamento. É o Com que eu certeza. penso. É mais ou menos isso, né? Não, com certeza. E é muito simples de você pensar, porque hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande, né? A gente está tendo o deleite, a honra e o prazer de viver numa sociedade que tá, assim, o mundo tá desse tamanho, né? Com um clique você tá em qualquer lugar, você escuta um podcast de qualquer lugar, né? Vocês poderiam estar fazendo uma série de entrevistas dentro do box para 30 pessoas, 50 pessoas, e hoje vocês podem atingir o Brasil inteiro, pessoas que moram fora, enfim. A internet ela possibilitou que o mundo ganhasse um outro tamanho, né? Maior e mais acessível ao mesmo tempo. Então, se eu quero simplesmente uma garrafa de água, é muito fácil eu achar uma garrafa de água, entendeu? Agora, se você trabalha com isso e você tem uma história e você coloca um valor em cima da sua garrafa de água, né? Tipo assim, olha, eu sei, né? Tipo assim, para mim, eu sou uma pessoa que gosta muito de consumir de pequenos produtores e gosto muito de consumir de mulheres. Então, tipo assim, se eu vou lá e fico sabendo, né, que, pô, tem uma mulher que empreendeu, que tinha, sei lá, vou pegar um clichê, teve uma vida difícil,
e aí hoje ela é empresária, tem um negocinho dela e tal. Tipo, talvez eu pague 50 centavos, R$1 a mais caro naquilo ali, pela minha conexão que aquilo ali gerou, sabe? Então, oferta de tudo hoje em dia está muito fácil, né? Então, a gente está escolhendo muito consumir, a gente já fazia isso antes, tá? Mas é que hoje a oferta está muito maior. Então, quando você só tinha televisão e rádio de mídia e jornal, a gente tinha menos acesso, então você era meio limitado nas suas escolhas mesmo. Mas hoje, como tem essa avalanche de coisa, você acaba comprando aquilo que você se conecta mais mesmo, assim, não tem jeito mais. Então, é óbvio, né? Vou fazer mais uma ressalva para quem é da área, assim, principalmente. História, ela entra num ponto do processo todo. Então, não adianta ter a melhor história do mundo, o melhor marketing do mundo e um serviço ruim, ou um produto ruim. Não adianta ter o melhor marketing do mundo, o melhor produto do mundo e você não criar um valor em cima daquilo, né? E história, tipo assim, é o jeito mais fácil de você criar esse valor, porque a sua história ela é só sua. Então, quando você vai pensar numa empresa que vai abrir, e aí você vem com todo aquele papo assim, né? Vamos criar uma persona, vamos falar difícil, né? Vamos criar uma persona, vamos criar os valores, vamos dar uma identidade aqui. E aí, a persona do dono se confunde com a persona do produto, não sei, tudo aquele negócio. Se você simplificar isso para você contar a sua história de criação, do porquê que você está fazendo isso e tal, e aí, tipo assim, você começar por aí, já é único, pronto, já é único. Né? Então, se você vem de um grande número, assim, academias, um balde desse tamanho. A academia de CrossFit é um balde um pouquinho menor. E aí, o que faz... Aí, a academia de CrossFit é em Santos. Ainda menor. E aí, o que aqui dentro tem de diferente de um para o outro? Né? A coisa mais rápida de você pensar, assim, você tem que passar pela ladainha do marketing, é a sua história. Porque se vocês trabalham juntos hoje, né? E se vocês têm a equipe que vocês têm hoje, é porque a história de vocês, em algum ponto, vocês têm os valores parecidos e tal. E ao invés de você sentar e falar assim, Hugo, quais são os seus valores de vida? Rafa, quais são os seus valores de vida? Só de você saber da história da pessoa, você já vai vendo assim, essa pessoa pensa igual eu, mais ou menos, né? Ela tem uma coisa que contribui aqui, que soma, mas que ali naquele ponto é parecido. A gente resume tudo isso com história, sabe? Tudo isso com história. Então simplifica muito também. Histórias criam conexões e conexões tornam a vida mais fácil, né? Então, após a conexão também, a venda se torna mais fácil também, não é verdade? Então, Carol, se a gente fosse, pontuar uma dica de início, pontapé inicial para um local, um novo local, um box de CrossFit ou qualquer outra coisa, seu marketing pessoal, como é que a gente pode ajudar essa pessoa em busca do objetivo dela? Por exemplo, a gente pode ter diversos objetivos na CrossFit Boqueirão, por exemplo, conquistar mais alto, fortalecer os nossos valores dentro da nossa própria comunidade. Qual seria o seu pontapé inicial aí para começar a contar histórias? Como é que a gente... Porque acredito que para muitas pessoas é difícil ver o início, né? E construir a linha do tempo, porque não é algo jogado. Então, a gente precisa de um processo também, né? Eu acho que o pontapé inicial seria você começar a escrever, né? Porque às vezes quando a gente fala de história, a pessoa tem uma resistência, assim, primeiro porque tem que se expor, e segundo porque ela não sabe o que falar, né? Então, se você pegar um caderno e começar a escrever, para você começar a ouvir os pensamentos da sua cabeça, sabe? Você começa a refletir um pouco sobre a história. Então, eu começaria aí, sabe? Você respondendo a pergunta, assim, por que eu faço o que eu faço? Como que eu cheguei onde eu cheguei? E o que eu quero com isso? Que transformação que eu quero deixar, né, no meu mundo, no meu mundinho, né? Você não precisa ser o Elon Musk, né? Você pode transformar ali o seu bairro, o seu prédio, sua família, não sei. Então, respondendo essas 3 perguntas, você já vai ter uma noção muito boa de qual que é a sua história, né? Então, tipo assim, faça essa reflexão primeiro, e aí depois você começa a postar, porque eu falo postar, rede social, né? Não é a única mídia, mas ela é a mais barata, porque ela é de graça, é só entrar ali e tal, e você criar seu perfil ali e começar a compartilhar, né? Então, para isso, precisa de muita coragem, né? Para você compartilhar a sua história, precisa de muita coragem. Então, se você encontrar essa coragem, se fizer sentido para você, né? Compartilha. E se você tem medo de compartilhar a sua história, pega disso que você escreveu ali, qual que é o pedacinho que você tem a coragem de compartilhar. Às vezes,
às vezes está ali na transformação que você quer deixar para o mundo. Pô, é esse caminho que eu quero trilhar, né? Eu quero tornar as pessoas mais saudáveis, eu quero que, por exemplo, sei lá, eu sou dono de uma padaria, eu quero que as pessoas tenham um momento em família ali, né? Com isso, assim, porque é um momento de estar junto, sei lá. Quando você coloca isso, você vai ter um feedback instantâneo, né? Porque a rede social tem essa mágica. Então, mais um motivo pelo qual eu acho que começar pela rede social é muito bom. Você tem um feedback instantâneo ali, as pessoas vão comentar, porque no mínimo os seus amigos ali vão comentar, sabe? Isso é garantido. Então a galera fala assim, nossa, realmente, adoro o seu lugar, realmente me sinto assim quando vou lá. E aí você já pega um pouquinho dessa energia das pessoas, tipo assim, ufa, não tô ficando maluco, né? Tipo assim, não foi tão difícil, foi bem recebido. E aí você vai compartilhando um pouquinho mais. Que, na verdade, eu acho que se resume a isso, a coragem de compartilhar. Porque, no fundo, a gente já faz isso, né? As conexões humanas, elas são em torno da história. Então, quando você vai tomar um vinho na casa de um amigo, vai tomar um açaí com alguém e tal, você tá ali trocando histórias, e aí você, tipo assim, acaba descobrindo nessas histórias afinidades mais com umas pessoas, menos com outras. É natural, você vai se aproximando de quem você tá mais afim. Então, quando você começa a contar a sua história, é esse grupo que você vai achar. Só que na vida é ali no 1 a 1, né? Então, tipo, sei lá, como treinador, você já usa história para influenciar seu aluno todos os dias. E, tipo assim, você fala, eu achei alguém com uma lesão, você fala, pô, eu te entendo, é frustrante, mas calma. E você vai contando a história no 1 a 1. Aí, com a rede social, você amplia essa possibilidade de alcance, né? Tanto que a sua história pode transformar mais pessoas. Então, coragem para compartilhar aí, usa as redes sociais que eu acho uma boa ferramenta, né? Eu acho que uma das melhores ferramentas aí que a internet trouxe pra gente. Coragem é a palavra. Yes, coragem, ó. Coragem é a palavra. Coragem. Coragem. Isso aí. Carol, eu acho que também para alcançar os diversos objetivos, né? Você até deu uma faladinha nisso antes, mas eu acho que é importante a gente citar isso, né? Porque pode ser que abra a cabeça de muitas pessoas que estão escutando a gente, né? O marketing, ele precisa ser um marketing, a história, né? Ela precisa ser uma história condizente com aquilo que você está entregando, Sim, né? por favor. A gente teve o curso da Atena, né? Que você trouxe, ajudou a trazer para cá. E ela, em algum momento do curso, ela citou sobre algumas coisas que algumas academias falavam na sua plataforma digital, lá, na sua rede social, que era algo que não condizia com aquilo para pessoas do grupo de corpos grandes, né? Uhum. E eu acho que as pessoas precisam ter mais essa ideia de como a história, como o marketing, precisa ser condizente com aquilo que você está entregando. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Minha avó já falava que mentira tem perna curta, né? Então, pronto. Tipo assim, no mundo que a gente vive hoje, que a gente acabou de falar disso, tipo assim, não tem mais espaço para mentira. Acabou, esquece. Ponto, entendeu? Então, tipo assim, não tem como você ser um grande artista hoje e ter uma música top 10 tocando no Spotify, sei lá. E aí, tipo assim, cara, todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem, sabe, você tá com um negócio o tempo inteiro podendo registrar sua vida, e aí você é uma pessoa que é estúpida com quem trabalha com você. Mano, é um tweet e sua carreira acabou, entendeu? Então, assim, lamento se tem alguém aí querendo fazer um marketing mentiroso, não esquece, sabe? Igual, às vezes eu converso com algumas pessoas e eles ficam assim, porque o mercado na minha cidade é foda, porque fulano escreve isso, ciclano escreve aquilo. Cara, deixa, sabe? Tipo assim, se você tá fazendo o seu e tá preocupando e tá sempre melhorando seu produto, melhorando seu serviço, e tá ali só contando a verdade, tipo, ó, isso que eu faço é dessa forma que eu faço, olha os resultados que eu tenho, né? Um próximo passo seria você deixar as pessoas falarem de você, né? Então, quando você toma posse da sua história, tá no seu controle. Então, você pode ir lá e começar a contar a sua história. Mas se for, né, se você já tem uma comunidade, igual o pessoal que trabalha com CrossFit já tem uma comunidade, pega uma pessoa aí, a mais próximo, seu aluno mais próximo seu aí, mais brother, pede para ele contar alguma coisa lá de alguma superação que ele teve e começa a colocar. Então, tipo assim, naturalmente, pô, tem N histórias de aluno que fala assim, não, eu vou pro outro do fulano que prometeu não sei o que lá, e aí vai, 3 meses depois volta com o rabinho no meio das pernas e fala, nossa, não, era assim, né?
Então, tipo assim, simplesmente não tem espaço mais para isso. Isso para mim é um negócio que a gente não tem nem que discutir, sabe? Tipo assim, não aqui, mas eu digo assim, não tinha nem que estar discutindo isso. Eu já abri mão de cliente por causa disso. Tipo assim, porque a gente vai falar uma coisa, beleza. Aí a primeira coisa quando alguém vem falar de marketing comigo, a minha anamnese não tem nada a ver com comunicação. Tem a ver com atendimento, com serviço e tal. E na hora que eu vou olhar o que a pessoa faz, eu fico assim, não, obrigada. Eu dispenso cliente, na moral, sabe? Porque eu não vou mentir. É marketing McDonald's, sabe? Então, Sim. eu chamo de marketing McDonald's. Aí você vê aquela foto daquele hamburgão lindo, Bonitona. suculento e tal. Chega na hora. Mano, um negócio murcho, horroroso. Não tem jeito, sabe? E, Então, não queima mais espaço para isso. e a É isso. mentira, ela não é sustentável, né? A gente falou tanto sobre história, conexão. A conexão, ela é criada a partir da confiança, né? Então, se eu vendo algo na rede social do meu local, né, da minha academia, do meu box afiliado, e a pessoa já meio que comprou a primeira ideia, ela viu que aquilo ali é legal, mas se ela chega, ela experimenta uma semana e vê que não tem nada a ver com o que você fala, você não criou essa conexão com essa pessoa. Você criou no momento, mas você não sustentou ela e você quebrou a confiança entre vocês. Ela viu que não é isso. Então, hoje em dia, Carol, muita gente coloca a culpa em todas as outras coisas, né? Outros locais, mas não acaba vendo para o que eu estou fazendo, porque é a única coisa que está no nosso controle. O que você está fazendo? Não adianta só mostrar, você tem que fazer na prática. Então, para tornar algo sustentável e, né, desde o início do CrossFit, como era feito o marketing? Boca a boca. Era um que fazia, falava bem para o outro e crescia. E falavam o quê? De histórias. Então, basicamente, gera a melhor experiência dentro do seu local, porque isso vai ser compartilhado. Se não é compartilhado por você, vai ser compartilhado pelo seu aluno. Então, isso só vai fortalecer. Eu acho que confiança é a base para a gente criar uma boa conexão, né? Eu acho que é essa autorresponsabilidade aí que você falou, né? Então, tipo assim, para pensar na história da empresa CrossFit, né? O cara vai lá numa cidadezinha de interior da Califórnia, estuda cientificamente, elabora, faz uns testes, daí começa a dar certo. Treina os treinadores dele, a galera apaixona naquilo, faz muito sentido, porque dá muito resultado, é entregue de uma forma incrível, você começa a ver o negócio acontecendo ao seu redor, porque assim, quem nunca teve essa experiência de, tipo assim, estar numa academia desde o começo, como aluno ou como professor, tipo assim, é assustador, é muito louco você ver como a comunidade começa a se formar, as pessoas começam a surgir, começa a dar namoro, começa a dar casamento, começa a dar filho, começa, sabe? Tipo assim, vira o grupinho do pagode, vira um não sei o quê. Tipo assim, é uma conexão tão forte, tão legal de se viver, tão bonito de ver. E aquilo foi se espalhando, né? Então, tipo assim, um cara que em 20 anos não botou R$1 de marketing, teve afiliados, porque ele não acredita no formato de franquia, e eu concordo, hoje eu vejo como faz sentido isso. O cara tá em 150 países sem pôr R$1 de marketing. Tem alguma coisa aí que tem que ser estudada, entendeu? Sim. Como é que você faz o seu negócio crescer para 150 países sem divulgar, mano? Tipo assim, divulgar com esse marketing dos gurus do marketing, entendeu? Uhum. Esse marketing 2.0, 3.0, 10.0, você pode atualizar o tanto que você quiser. Sabe? Não tem, o cara não fez nada daquilo ali, ele foi para 150 países, entendeu? E ele vendeu uma empresa na casa dos bilhões. Então, assim, tudo que se você entrar no YouTube, tem como você entra no canal do CrossFit lá, e aí você entra em vídeos, e aí você tem como filtrar por tempo, né? Do mais recente ou do mais antigo. E aí você coloca do mais antigo e começa a ver. Tipo assim, tem muita demonstração de gente treinando e depois começa muita história, assim, sabe? Tipo assim, pô, eu tinha 2 próteses no joelho e eu não conseguia amarrar o cadarço do meu sapato, e aí fui tentar esse negócio de CrossFit que abriu do lado da minha casa, minha qualidade de vida melhorou um monte. E aí, de repente, é só isso. Você só vê assim, ó. É só o resultado, é só a gente falando assim, ó, minha vida era assim, comecei a treinar esse negócio e agora é assado. E, tipo assim, magicamente, eu me tornei uma pessoa mais independente, mais saudável, mais qualquer coisa aí, sabe? Mais feliz, né? Sei lá. Então, são só histórias, assim, né? Você vê isso e não adianta. Você tem que hold yourself accountable, né? Você tem que ser Sim. responsável por aquilo que você está falando
Por isso que mentira tem perna curta e com rede social hoje aí esquece. Só não tem jeito, mano. Você vai ter uma rotatividade gigantesca de clientes, de funcionário e tal. E você vai lá e bota assim, ó, eu sou o melhor treinador do mundo, eu sei treinar qualquer pessoa. Basta um que vai lá comentar e falar assim, mentira, eu fui lá, você não me atendeu bem, você me deixou de canto, acabou, pronto. Pronto, já era. Remarketing na hora. Já era. É isso. E eu acho que, assim, tudo isso que a gente falou mostra muito que, tipo, é fácil a gente vender, né? Se a gente tiver uma boa história, boas conexões. E isso que você acabou de falar, tipo, o cara não tinha nada. Ele tinha um box e agora ele tá, tipo, em 150 países, né? Virou uma coisa, tipo, muito duradoura, né? Uhum. Então, Tem um assim, legado, né? o que que ele precisou disso? Ele só precisou de mostrar os resultados, né? Então, assim, você que está aí escutando a gente, né? Presta atenção em como contar as histórias, em como se conectar e, principalmente, em mostrar para as pessoas os resultados delas, né? Que isso vai fazer com que elas fiquem com você, que elas ganhem confiança em você e que ela continue com você por um bom tempo aí, que eu acho que acredito eu que essa é a ideia, né? Todo mundo que tem um negócio quer ter alguém que seja, que tenha fidelidade, né? Tenha fidelidade com você, né? Eu acho que ninguém abre um negócio Com certeza. para não ter isso, né? Então, tudo isso que a gente falou vai te ajudar a fazer com que as pessoas fiquem com você, né? Quanto mais verdadeiro, quanto mais conexões, melhor vai ser, eu acho. Que é por aí. E esse é o primeiro passo para você deixar um legado, sabe? Então, imagina você Uhum. tá estudando a cura do câncer, mas você não conta para ninguém, você não mostra para ninguém. O que você está deixando para o mundo? Ah, parabéns, para você descobriu para você, né? Tipo É, assim, então o que você está deixando, né? Que de legado, assim, às vezes a gente fala de legado e as pessoas pensam um negócio assim, nossa, só quem deixa legado é o Bill Gates, entendeu? É o Elon Musk, sei lá, quem mais muito grande aí. E na verdade não, né? Você está deixando talvez você está transformando a vida de uma família de uma forma tão profunda, né? Que você está realmente ali, sabe? Tipo assim, você vem de uma família de obesos e todo mundo sempre teve o papo do genética, genética. Naquele caso, talvez não fosse genética, fosse comportamental mesmo. Você só simplesmente cresceu com aquele tanto de comida, com aquele hábito muito ruim, né? E tal. E aí você transformou aquele hábito, você ficou mais saudável, mano, dali para frente aquela família está transformada, né? Você deixou um legado ali. Então, esse papo todo, quando você começa a projetar isso ao longo da vida, tipo, ó, de novo, CrossFit, né? Se deixar, eu faço o paralelo 100% o tempo todo da conversa. Mas a gente fala de capacidade de trabalho ao longo do tempo, né? Então, tipo assim, isso é a história. E saúde é capacidade de trabalho ao longo da vida, né? Tipo assim, sim. e aí, quando você pensa na sua história ao longo da vida, é o legado que você deixa, né? Então, que você só vai saber também depois lá no final, você só vai saber se você foi uma pessoa saudável no final, né? Então, é a mesma coisa, você só vai saber esse legado aí depois. Mas é muito poderoso, assim, esse negócio da história. E é essa via de mão dupla que eu acho que é o mais sensacional, sabe? E eu vou até usar um exemplo que eu usei na última palestra que o Rafa estava lá, que, tipo assim, a gente estava num encontro, né, de afiliados que a CrossFit promove no Brasil, e aí tinham ali uns 60 afiliados, mais ou menos, cerca de 100 e poucas pessoas ali. E aí tá todo mundo ali, nem todo mundo se conhece, né, e tal, e aí a gente tá todo mundo ali para estudar um pouquinho mais de CrossFit, né, sair dali um pouquinho melhor, com uma chama acesa de novo. E aí, tipo assim, ninguém sabe a história de ninguém, sabe? Tipo assim, você não sabe o que tá acontecendo ali. E aí, tipo, tinha uma mulher lá, treinadora de um box, né, é sócia de um box, que ela é da Bahia, e aí ela foi para lá, cara, de caminhão. Ela foi para Campinas, São Paulo, de caminhão. Tipo assim, o marido dela é motorista, não foi nada muito assim, né? Ó, que perigo, não é isso. O marido dela é motorista de caminhão e vai com frequência para São Paulo, já era a rota dele, ela saiu com ele. Mas ela fez 30 horas de caminhão para ir, mais 30 para voltar para casa, para participar de um evento, que era a única forma dela participar. Então, a partir do momento que eu recebi a foto dela, que ela mandou a foto, tipo assim, ó, já tô partindo, era terça-feira, o evento era sábado. Eu fiquei, como assim, mano? Tá louco? E aí ela, tipo, num caminhão, tô indo de carreta. Eu, como assim você tá indo de carreta?
Aí ela, não, meu marido, né? Eu não tenho condição de comprar passagem aérea, meu marido é caminhoneiro, mano. E caraca, mano, 30, quando você para pra pensar, 30, tipo assim, para onde você está disposto a dirigir 30 horas para chegar, sabe? Onde é que vale a pena para você dirigir 30 horas para chegar num lugar? Tipo, eu acho que todo mundo pensaria em umas férias, né? Tipo assim, não, eu vou para eu chegar em Fernando de Noronha de caminhão. Nem tem jeito, mas assim, entendeu? Tipo assim, eu iria para chegar naquele lugar. Campinas para conectar, né? Tipo, com outras pessoas. Você entendeu que essa mulher, tipo, colocou 60 horas da vida dela numa estrada para estar ali um dia e meio com a gente. Tipo, essa história me transformou, porque na hora que eu fiquei sabendo aquilo, eu falei, caraca, tipo, tem que valer demais esse final de semana para valer isso, esse esforço dela, sabe? Então, tipo assim, é uma história muito simples. No Summit de... Vou usar o Summit de novo, né? O encontro que a gente fez no final do ano passado, que foi em Florianópolis, tinha um rapaz lá, um treinador, dono de boxe, com uma tatuagem escrito CrossFit, né? E aí eu fechei o segundo dia falando nisso, né? Eu tinha notado isso, e aí todo mundo estava ali dando seu tchau, seu agradecimento. Eu fui a última, e aí eu falei assim, galera, você tem uma noção do tanto que o que a gente faz impacta? Vem aqui, por favor. Eu chamei o rapaz lá na frente, falei assim, olha isso aqui, cara. Para você eternizar um negócio na sua pele, tipo assim, ele escreveu CrossFit e é do tamanho da panturrilha dele, entendeu? E é muito grande a tatuagem do cara. Aí eu falei, mostra essa tatuagem aqui, para todo mundo ver. Tipo assim, para uma parada te impactar de tal forma que você quer gravar, ele não é o único que tem tatuagem, não é isso, mas assim, isso aqui é muito forte, cara. Então, não, tipo assim, tenha noção da responsabilidade que você está fazendo, sabe? Olha o tanto que isso impacta na vida de uma pessoa. Beleza. Choros e tal, abraços, fomos embora. 2 dias depois ele me manda um áudio. E eu até pedi para ele assim, cara, posso compartilhar esse áudio, né? Porque foi tão forte, tipo assim, eu chorei, eu nem consegui responder ele na hora, saca? E tipo assim, eu ter chamado ele lá na frente para falar, tipo, do impacto que o CrossFit teve na vida dele, para ele foi tão importante aquilo, dele relembrar aquilo tudo, e ele tava passando, eu não sabia, né? Ele tava passando por um momento super complicado, delicado da vida dele ali, com a família, com um acidente que aconteceu e tal, e, sabe, de quase perder a vida. Então, tipo assim, foi um negócio tão... E eu não sabia disso, né? E aí eu usei ele de exemplo, e ele falou, caraca, você ter usado a minha história de exemplo que foi tão forte para mim, que eu voltei para casa, assim, mais forte. Então, a história é uma via de mão dupla para você, então você fazer a reflexão, você compartilhar, isso vai conectar com outras pessoas que tem esse valor. Pô, olha como essa pessoa se preocupa em entregar um trabalho de qualidade, eu quero ter um profissional que está constantemente atualizado, né, para trabalhar comigo e tal. Uma pessoa que é divertida, sei lá, ou uma pessoa que é competitiva, se é seu interesse, sabe? Tipo assim, eu quero estar perto dessa pessoa que tem esses valores que eu quero. E aí você começa a refletir sobre o seu caminho, né? Tipo assim, é esse caminho mesmo que eu quero tomar? E aí você está constantemente redirecionando. Mas quando você pega a história do seu aluno, deixa o seu aluno colocar, aquilo também devolve para ele, sabe? Tipo assim, todo mundo adora aparecer ali, né? Tipo assim, pô, olha, sabe quando você está dando uma aula para quem é treinador e ou para quem é aluno também? Você está lá na aula e o professor te chama para dar exemplo do movimento. Não, olha, esses dias o professor me usou de exemplo, eu fiquei assim, nossa, lá vou eu e meu overhead Bateu no peito, né? E a mobilidade mágica, né? E aí fui lá demonstrar meu overhead squat. Que maravilha. Todo mundo adora, até a gente que é macaco velho do negócio, sabe? E aí você faz isso, né? Você fala, pô, eu quero mostrar a sua história. Porque você, como treinador, já sabe daquela pessoa, né? Você já ouviu, você já sabe o que ela passou. Então você fala, pô, você poderia compartilhar isso com o mundo, né? Tipo, olha que forte que é isso. A pessoa acha aquilo o máximo e aquilo dá uma força para ela, sabe? Para ela reviver aquilo ali e pensar assim, caraca, realmente, né? Às vezes a rotina, ela consome a gente, aí você esquece, né? Esquece o tanto que você já andou. Eu falei isso com o Ricardo Imprudente, que é o diretor da CrossFit na América Latina, né? Ele se acidentou recentemente e eu tava revivendo umas coisas aqui, achando uns documentos antigos aqui, mandei para ele o primeiro encontro que ele fez. Eu tava lá, eu nem era da CrossFit Brasil ainda, eu era só da mídia da CrossFit, né? E eu mandei para ele, falei, olha como foi o primeiro encontro de afiliados que você fez. E aí falei para ele, eu não sei você, mas eu, às vezes, me perco no tanta coisa que eu tenho para fazer e esqueço tanto que a gente já construiu, cara. Eu sei que tem muito para construir ainda. Mas revivendo aquela história, eu olhei e disse, caraca, a gente já andou muito. Então, a história tem esse poder de mão dupla, assim, você está compartilhando para captar, assim, para conectar com outras pessoas, para mostrar a sua diferença no mercado e tudo mais.
mas ela te devolve, sabe? Então, ela é muito poderosa, demais. Nossa. E olha como isso é um boost de energia, de motivação para você e para o próximo, né? Porque Sim. a parada do contar história, para mim, é difícil a gente pensar assim. Eu tenho muito essa dificuldade. Pô, alguém pode se inspirar em mim? Você sempre vai achar que não. Mas sim, mano, não tem jeito. Você inspira alguma pessoa que está do seu lado. Você inspira alguém da sua comunidade, né? Pô, a gente tem 400 alunos. Então, mano, a gente vai criar essas conexões, a gente vai fortalecer. Então, cada vez mais, esse círculo de motivação vai girar. E é legal, como você falou, Carol, a gente voltar nas raízes, né? Olha como é que eu era antes. Isso, com certeza, vai te dar um up na motivação também. Vai te dar mais energia para continuar adiante, né? Sim. Ó, todo esse papo me deu, nossa, 2 insights muito fodas. Primeiro, você falou da treinadora que passou 30 horas para vir, né? Maior perrengue, provavelmente, para chegar lá e fazer um encontro com todos os treinadores de 1 dia e meio, né? A gente não precisa ir tão longe, né, para entender esse nível de responsabilidade, para ver que, tipo, você não sabe o quanto aquela pessoa se esforça para conseguir pagar o valor da tua academia. Né? Então, assim, você precisa dar o seu 100% na aula que você está dando para ela sair de lá com o sentimento de que realmente o seu, aquilo que você está entregando tem valor, sabe? E o outro insight é justamente isso. A partir do momento que você começa a ter essas histórias, você começa a criar valor e a pessoa vai ter um retorno com aquilo com você, né? Então, às vezes, eu vejo que tem muita academia que faz marketing de promoção, né? E eu acho que se você fizer isso, você não precisa ter promoção. Porque se você colocar o valor que o seu trabalho realmente tem, você não precisa dar promoção para ninguém, né? Então, olha isso que é legal. Tipo, o que uma história pode te entregar. Olha quão longe chega uma história. Muito top. Muito top. Espero que Yes, as já, pessoas... já ganhei o dia, que se rolou 2 insights já, pronto, tá entregue. É bem isso, tipo É. assim, eu acho que eu não sinto isso tanto aqui no Brasil, como eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com pessoas do mundo inteiro todos os dias, eu sou, assim, inundada de outras culturas, né, o tempo todo. E eu não sinto que no Brasil a gente tem tanto a noção do valor do tempo, sabe? Então, toda vez que eu falo com um americano, tipo, a Atena falou isso para mim, caraca, quantas horas você dedicou para me ajudar com esse curso, né? Então, a gente não tem muita essa, a gente não fala muito, no meu círculo de pessoas com que eu convivo, ninguém fala nada disso, pelo menos, né? Uhum. Então, tipo assim, quando você para pensar que essa pessoa, ela tem só 24 unidades de hora no dia dela, e você começa a entender que 5, 6, 7, 8 ela tira para dormir, mais 8 ela está trabalhando, e aí que você começa a ver o quanto de tempo que sobra para ela, que ela realmente escolhe o que fazer, e ela está tirando uma unidade de hora para te entregar, para pôr na sua mão, porque ela podia estar fazendo qualquer coisa. Ela podia estar fazendo natação, ela podia estar fazendo yoga, ela podia não estar fazendo nada, entendeu? Tá assistindo E uma aí ela série. cara, tantas coisas que podem dar prazer para ela, né? Tipo assim, pô, parabéns, você tá escolhendo das poucas horas que te sobram no dia para você cuidar da sua saúde. Pronto, tá ganho, né? Agora, que honra minha que essa pessoa está dando para mim essa unidade de hora, né? Então, o que eu tô fazendo com essa responsabilidade? Tipo assim, né? De o que eu tô fazendo com essa hora dessa pessoa, né? É muito forte, assim, eu acho que cada vez mais o profissional da educação física ele tem que entender esse papel dele, assim, né? Tipo, pô, caraca, mano, um box com 400 alunos é gente demais. Você já parou pra pensar? Tipo assim, você está transformando uma cidade inteira, porque se cada pessoa dessa passa uma mensagem positiva de saúde para frente, que não precisa ser treinar na boqueirão, entendeu? Não precisa Uhum. ser. Mas Se movimentar. Né? se cada uma dessa tá falando com duas, é mais que um bairro inteiro ali, vocês já estão mexendo nisso, sabe? Tipo assim, então Exato. é muito forte, assim, a gente não tem muita. Eu falo por mim, assim, às vezes eu não tenho muita noção de até onde meu trabalho alcança, sabe? Porque é um trabalho muito de bastidor,
Desculpa, é um trabalho muito de bastidor e às vezes eu perco a noção, né? Tipo assim, e aí quando a gente para pra pensar, ou às vezes a gente tem esse choque de realidade, igual a menina lá, né? Encontrando com a gente ali depois de tanto tempo de estrada, dá um choque, você fala, caraca, não, é realmente, volta, né? Foca, vamos lá, entrega, porque tem alguém que tá Eu olhando. vou dar o meu melhor aqui porque a Mano, galera merece, né? E tem uma mensagem muito legal que eu aprendi, inclusive foi num encontro desses da CrossFit, assim, com o cara que hoje é o diretor do departamento internacional, o Daniel Cheff, ele é dono da CrossFit Louvre. E aí ele falou uma parada que, assim, né, a gente tem, se a gente conseguisse colocar em níveis de desenvolvimento, né, a gente tem do 0 ao infinito, né? Então não importa onde é que você está no seu desenvolvimento pessoal, como profissional, como pai, não importa, né? Você tá em algum degrau e sempre tem alguém num degrau abaixo, saca? Então sempre tem alguém para olhar para você e para se inspirar. Então, sem papo muito assim politicamente correto de tipo assim, sempre tem alguém que deseja estar onde você está, sempre tem alguém que tem menos do que você tem. Não é isso. É que sempre tem alguém olhando para você e falando assim, caramba, eu queria ser assim, eu queria fazer assim, sei lá, né? Então, é uma analogia que te entrega duas coisas, né? Você está sempre sendo uma referência para alguém, mesmo sem saber. Talvez essa pessoa nunca tenha coragem de falar com você, mas essa pessoa está se inspirando em você. E de você sempre continuar se desenvolvendo. Porque, por exemplo, como líder de um lugar, como chefe, né? Como dono de um negócio, como líder de uma turma, ou sei lá do que é que você faz, você tem essa responsabilidade de estar constantemente se desenvolvendo, porque se você está no seu degrau 8 de desenvolvimento, você não consegue levar alguém a ser 9, entendeu? Porque você só consegue trazer a pessoa até onde você está. Você pode até incentivar ela a continuar e ser um bom suporte para ela, mas você só vai pegar na mão até onde você está. Então, você está constantemente se desenvolvendo para ter cada vez mais pessoas ali, né, podendo trilhar esse caminho. Assim. Lidere pelo exemplo. Liderança pelo exemplo, total, sempre. Caraca, Carol, que papo! Nem acredito que a gente conseguiu Incrível! fechar em 1 hora, olha só que coisa Você viu maravilhosa. só? E a gente falou pra caramba, teve muita coisa boa aí. Yes. Eu espero que alguma dessas coisas toque, assim, sabe? Porque Com certeza. às vezes toca no incômodo, sabe? Tipo assim, foi legal que foi um papo muito inspiracional, assim, né? Mas às vezes Aham. toca no incômodo, do tipo assim, não, isso aí, não sei o quê, né? Às vezes incomoda. E às vezes é tipo CrossFit, né? Aquele treino que você quer faltar, o que você precisa desenvolver, né? Então, tipo assim, se incomodou, Exatamente. para pensar pelo menos, sabe? Tipo assim, por que você tá faltando tanto treino de corrida? Tem alguma coisa aí, talvez você precise realmente desenvolver sua corrida. Então é a mesma coisa. Se teve alguma coisa que incomodou, reflete no porquê que incomodou. Às vezes é isso que você está precisando melhorar. É isso. Yeah. E, Carol, você vai fazer uma live, né? Essa live que você vai fazer vai ficar gravada? Quarta-feira, vai. A da semana passada ficou gravada e a dessa semana também. Na semana que vem também tem outra. Não sei quando que esse podcast sai, Ele vai, mas ele vai sair entrem na lá. sexta-feira e aí Top. vocês vão poder ver a próxima live da Carol. Não Tô fazendo percam! tô fazendo umas sequências de lives, de 3 lives ali para contribuir um pouco com o Open aí, né? É sempre um evento tão forte, tão poderoso, assim, e eu acho que muita gente deixa de lado esse evento, não dá tanta importância para ele na academia e ele pode ser a virada de chave do seu ano, sabe? Se você fizer ele bem feito. Então, eu estou tentando contribuir o máximo ali, né? Como rodar o evento aí, como fazer, como aproveitar esse momento. Então, as lives estão gravadas. Se você está ouvindo agora, me conhecendo pela primeira vez, carol.pasquale no Instagram e me acha lá e vê as lives. Aí, E que galera. momento especial que é o Open, né? Então, galera, vale Muito a pena foda. demais você ver. Eu vi a primeira live da Carol. É muito rica essa troca, né? A gente sempre aprende. Então, vai buscar e vai aplicar isso no seu box, porque o Open que está chegando aí é um momento especial para todos, né? Eu já estou ansioso aqui, não vejo a hora de chegar, Sim. né, não, Hugo? Nossa, Quantos eu tô Opens vocês já muito fizeram? ansioso. Quantos Opens vocês já Carol, Esse vai fizeram? ser meu 8º.
Esse é o meu 8º também. Teve um que eu não me inscrevi porque eu tava com cirurgia do joelho, mas eu fiz sem me inscrever. Mas não conta, né? Porque se você não se Não. inscreveu, não conta. Então são Yes. Não. 8. Eu também não. Hoje eu me arrependo amargamente que eu não me inscrevi em 2, seria meu 10º, mas vai Olha, ser meu Olha 8º. só! olha, Tô entregando a tamo idade, né? velho, Mas é hein? isso. Tamo Tamo velho. velho. Tamo velho. Yes. Mas é um momento muito mágico mesmo, é muito bom. É Então, assim, muito. mano, nenhum esporte no mundo te possibilita isso. Não importa, assim, Uhum. não existe um campeonato oficial de, tipo assim, da FIFA que você pode jogar também. Então, é isso, mano. Você fazer parte dessa comunidade. Você vai ver todo mundo postando, você vai ver uma inundação de material aí, você não tá dentro, não faz o menor sentido, né? Participa de forma oficial, Nem um né? pouco. É É isso mais uma aí. oportunidade de você começar a contar a sua história também, não é É verdade? Uhum. demais, é demais. Hoje no final eu treino de manhã, né? No final da aula lá, tava umas meninas falando assim: ah, não vou porque meu joelho, não vou porque não sei o quê. E aí eu, tipo assim, cara, é a história desse Open, saca? Tipo assim, teve o Open que você destruiu e você classificou para as quartas de final, talvez não seja esse que você vai classificar, mas é a história, sabe? Tem uma colega lá grávida também, então, tipo assim, pô, é o seu Open grávida, cara, não é o É. seu Open tipo games, entendeu? Você Esse é o seu nunca vai Open. esquecer. Exatamente, você fez um Open grávida, sabe? Né? Quantas Uhum. vezes vai ter essa oportunidade na vida, né? Pouquíssimas, você vai deixar de Sim. fazer? Né? Então, é É. uma E oportunidade de trazer muitas histórias à tona, assim, é muito bom. com certeza. Ontem eu disse um negócio na aula que eu falei pro pessoal assim, que ontem a gente teve um teste de 200 metros de corrida. E aí, bem na aula das 8h15, começou a chover, né? E aí o pessoal ficou meio assim, aquela coisa, né? 200 metros. Aí eu virei para eles e falei assim, gente, qual é? Não tem a condição perfeita para se fazer uma coisa. Você não pode ficar dependendo de ter uma condição perfeita para fazer nada na sua vida, senão você não vai fazer nada, né? Então, É tipo, olha isso. isso que legal, você ter a oportunidade de fazer o Open na condição que você está hoje, né? É mais uma história, é mais um jeito de você criar conexão, é mais um jeito de você engajar todo mundo junto com você. Então é isso, né? E assim, participar de uma coisa só porque você vai ganhar não faz o menor sentido, né? Ah, não vou porque dessa Nem vez um eu não estou pouco. bem condicionado. Não é por isso que você Uhum, competia pois é. antes. Desculpa, mas você não ganhou o CrossFit Games, Quebra sabe? E, essa aque- barreira, para com e essa aquela desculpa, né? coisa, só uma pessoa vai ganhar, o resto ninguém vai ganhar. Exatamente. Não importa o lugar É, não importa o lugar que você vai estar no leaderboard, você não vai ganhar. Só uma pessoa vai ganhar. e assim, é sobre a jornada, sabe? Bem romântica, assim, mas é mesmo, é tipo assim, é sobre o esforço que você vai fazer, porque, pô, hoje eu tô no meu 8º, poderia ter sido 10º, né? E hoje eu me arrependo de não ter me inscrito em 2 ali, eventuais desculpas que eu arrumei para não me inscrever, né? E aí hoje tinha uma menina lá, tipo assim, pô, eu vou me inscrever no primeiro, né? Eu não sei se eu quero e tal. Eu falei, cara, ano que vem você vai ter se arrependido de não ter inscrito, então vai, sabe? Eu falei isso para todo mundo. Mas eu não sei, ó, você vai se arrepender. Hoje É? vários alunos nossos, né, compartilharam O a médio lá. insígnia, né, Aham. de 1 ano de participação. Aham. Então isso é muito legal. E com certeza não só a gente vai contar boas histórias do Open, mas eles também. Então com certeza o nosso próximo Open vai ser muito mais fácil, porque eles vão compartilhar isso com a galera. Sim. Bom trabalho de vocês aí. Uhum. Muito top, legal. É isso. E assim, Carolzinha, só lembrando, né, para fechar, assim, para dar aquele último lacinho, assim, que a gente falou, né, que a história ela tem que ser verdadeira, mas mais do que isso, a história sozinha ela não transforma nada, né? Então é preciso de ação. Então, tipo assim, bota a história lá e vai para cima, vamos fazer, vamos transformar todo dia um pouquinho, todo dia uma história, né? Sei lá. Consistência! Yes, exatamente, pronto. Tudo é CrossFit, tá vendo? Tudo é CrossFit, CrossFit. tudo. CrossFit, ó, a cartilha do L1, ela é uma cartilha de filosofia que contém uma metodologia de treinamento. Eu recomendo todo mundo Aham. Exato. A gente Sim. aplica em todos os cantos. o tempo todo, o Não tempo todo. importa do que a gente fala. Yes, Carol, é minha isso. querida, muito obrigado pelo papo. Nossa, que bela aula, né, Hugo? Sim, incrível, incrível. Vindo da Carol também, não podia ser diferente. Obrigada. Muito obrigada, Imagina. Espero que todos gente. vocês, galera, tenham curtido esse papo com a Carol. Carol, onde a galera te encontra aí? Passa de novo suas redes sociais aí.
Yes, é Instagram, me acha lá, carol.pasquale. Hoje eu só alimento lá, então é lá mesmo. Me encontra lá. Se você gostou, se teve algum insight também, igual o Hugo compartilhou que teve aí, manda lá para eu saber o que foi que te tocou, né? Porque isso ajuda a gente a compartilhar e até aprofundar mais. De repente a gente pode gerar mais conteúdo depois sobre isso. Obrigada pelo convite, parabéns pelo podcast. Sou muito fã dessa atitude de vocês, é muito top. Muito obrigada pelo convite e espero ter contribuído com mais gente aí. Muito legal. Muito obrigado pela contribuição, hein, cara. Tamo junto. Obrigado pelo seu tempo, maravilhosa. Yes, obrigado a vocês. Beijão. Beijo, nóis, tchau, valeu, gente. Até a próxima. Próxima.